sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Acho que a próxima pergunta vai um pouco nisso que você já estava falando, porque eu pautei aqui o seguinte: a etnomusicologia, apesar de ser uma subdisciplina da musicologia, ela envolve um conhecimento em etnologia, que é uma subdivisão da antropologia, que é o etnólogo, né, o etnógrafo, né? Tá. Pois, como o caso do Lévi-Strauss, né, que a mulher dele, inclusive, era a etnógrafa dele, né, sabe da história. A etnomusicologia, ao menos em tese, dedica-se ao estudo das manifestações sonoras dos povos, quer seja do folclore ou mesmo de tribos indígenas, o que envolve um trabalho de campo, certo? Como hoje a universidade, que é o que você estava falando agora há pouco, como hoje a universidade comporta isso, conferindo formação só com base em música. No seu caso, por exemplo, você tem um estágio em etnologia, você estava falando sobre isso agora. Como funciona esse processo hoje dentro do mundo acadêmico? Então é mais ou menos o que você já tinha me respondido, mais ou menos. Então, né? Mas acho que assim, talvez tenha algumas coisas que eu possa falar que ajudem um pouco. Assim, acho que dentro assim, como você falou, né, os meus trabalhos foram exatamente em análise musical. Então, eles só podem ser vistos como étnicos, né, na medida em que eu não estou me debruçando sobre música clássica ocidental, né? Como o meu assunto, como meu objeto de pesquisa nos casos foi a música popular, nesse sentido pode ser visto como étnico, porque não é. Mas por outro lado, eu não desenvolvi nenhuma ferramenta de etnologia, nem nada. Eu parti de áudio de referência, né? O meu problema foi com a fonte, ou seja, essa discussão da fonte. A fonte não é a partitura, a fonte é a gravação. Então eu tenho que escolher um áudio de referência. Esse áudio normalmente está dentro de um disco, então a questão é o disco, a questão é a música como produto industrial, e aí a gente vai um pouco para Frankfurt. Mas é isso que eu estou falando. Mas na etnomusicologia mesmo, assim, eu tive contato com, por exemplo, meu orientador é etnomusicólogo, e ele pesquisou, ele foi no Benin e gravou não sei quantas horas de tambores do Benin. Mas a abordagem dele é completamente aquilo que a gente chama de um viés formalista, ou seja, ele transcreve e ele analisa a partir das transcrições que ele faz, ou seja, musicalmente falando, né? E a gente tem lá na Unicamp a Suzel Relíquia, que é uma referência também de etnomusicologia, mas de uma via completamente diferente, que é a questão cultural, né? Então eu vejo a musicalidade que você tem em diferentes manifestações, né? Quer dizer, aquela que ela chama de musicar local, ou seja, um grupo aqui fazendo um choro, um grupo ali na esquina fazendo um pagode, tudo isso são olhares que a etnomusicologia pode ver para essas musicalidades que existem em vários lugares, e não só naquilo que é reproduzido pela rádio ou pelo disco, né? Então, você vê que são olhares bastante diferentes, e tem uma coisa assim, né, que no Brasil teve uma grande celeuma nos anos 50, você falou do folclore, né, que era entre aqueles que acreditavam que o folclore poderia ser uma ciência, e no caso do folclore, o estúdio seria, né, precisamente para aqueles povos que possuem a escrita. Então o folclore não trataria, por exemplo, dos indígenas ou de comunidades, ele só trataria daqueles lugares onde a civilização teria escrita, mas teria mantido algumas tradições orais dentro daquelas culturas escritas. E a etnologia, né, quer dizer, o campo da etnomusicologia, ele vai ampliar, toda atividade humana musical pode ser estudada, e não somente essas. Eles tentaram uma legitimação, né, teve aí um confronto entre o Rossini Tavares Lima e o Florestan Fernandes, mas eu entendo que academicamente o viés do folclorismo não vingou, né? Ficou ligado àquele passado, né? Entendeu? Na condição de doutor em artes, como você define arte em nossa contemporaneidade? Houve diferença em seus significados
desde o século XX para cá, e o que era a arte na Renascença, porque eu tenho uma questão sobre isso, o que era a arte na Renascença e depois na Idade Moderna. Né? Esses significados não se alteram no tempo segundo as suas próprias epistemês. Né? Isso aqui também dá uma... Dá uma entrevista enorme, né? Cada pergunta é difícil, né? Então, eu acho assim, essa questão... Eu tenho um viés, assim, até para... Assim, não sei se esse pensamento é necessariamente acadêmico ou não, ou pode ser, na medida em que se queira, né? Ou que se aprofunde algumas questões, né? Eu penso a arte mais sob um viés filosófico. Tá. Né? Então, quer dizer, o que define a arte? Né? A arte, né, pode ser definido como um atributo humano. Né? Então, o homem é um ser humano que faz arte. Né? Na verdade, tem um outro filósofo que chama Victor Zuckerkandel, que ele não sei quem é. Né? Então ele vai falar que, na verdade, assim, a musicalidade, diferentemente da concepção do Piedade, que é a concepção da musicalidade enquanto meio social, ele vai falar que é uma condição ontológica do ser humano. Ou seja, o ser humano é um ser musical, independente de cantar afinado ou não. A questão não é essa. A questão é que ele é um ser próprio para a musicalidade. Sim. Então eu pensaria na arte nesse ponto também. Eu acho que o ser humano é um ser artístico, né, por excelência, né, porque ele vai desenvolver habilidades estéticas, ou não só habilidade, mas também a recepção. Ele vai ter o olhar, né, para o belo, para a recepção da beleza, que os animais não têm. Né? Sim. Então, quer dizer, claro que a concepção de arte dentro da sociedade medieval ou sei lá, do Renascença é completamente diferente da nossa, mas ainda é um olhar para o belo, né? Porque acontece que o belo se expande, né? Quer dizer, na cultura ocidental você vai poder achar belo, sei lá, uma tatuagem africana, né? Coisa que possivelmente o medievalista não viria, acharia que aquilo é um selvagem, né? Selvagem primitivo. Né? Então, qual é a situação atual do incentivo à musicologia no mundo acadêmico, comparando com gestões anteriores? Isso é engraçado. Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Ladisson.